Amém. Glória a Deus. Como diz o Ju, na semana passada estávamos aqui sem lugar para a gente sentar. E hoje estamos aqui, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas estamos aqui, firme e forte. Eu quero atualizar vocês então aqui presencialmente. Antes do culto começar, a Gil me mandou um vídeo do Caio. E ele estava fazendo algo que ele gosta muito, gente. Adivinhe? Comendo picolé. Glória a Deus por isso. Tem sido um tempo diferente, mas como eu conversei com o Ju ali rapidinho, eu falei, cara, hoje, se você me perguntar o que é confiar em Deus, é diferente da semana passada. Confiar em Deus hoje para mim tem de novo, uma percepção diferente do que é confiar em Deus. E eu ouvi de muita gente nos ligando esses dias, mandando mensagens e repostando e dizendo que estavam orando e tudo mais. E aí, para quem não conhece o Daniel Alencar também, que estava na nossa ordenação pastoral, ele tem uma filha com paralisia cerebral e a esposa dele quase morreu nas 2 gestações dos 2 filhos e teve algo muito complicado assim em relação à vida dos filhos dele e a da esposa. E naquele momento eu falei, cara, precisava falar com ele para falar, cara, como que faz agora para passar nessa fase? Como que passa nessa fase? E aí eu liguei para ele, conversei, e ele me falou uma frase que marcou esses dias para mim. E todas as vezes que a gente começou a viver alguns milagres com o Caio esses dias, foi quando eu entendi aquela frase que ele tinha me falado. Ele falou, cara, o diabo vai tentar falar 2 coisas para você: que você é culpado e que não vai ter jeito. E ele falou, mas você não pode desanimar com isso. Mas tem uma coisa que você tem que fazer: você não pode parar de adorar. E aquela frase dele marcou meu coração e eu falei, cara, eu entendi. Eu não posso parar de adorar. E talvez hoje vocês perceberam que talvez eu estava até um pouco mais animado ali adorando ao Senhor, e não é para dizer assim, cara, ele está tentando fazer alguma coisa. Não. Eu entendi uma graça de Deus diferente do que eu tinha entendido até hoje. E eu falei para Deus nesses dias, e eu falei, Deus, eu não quero pregar em cima de uma dor, e eu não quero fazer da minha dor só uma pregação. Eu quero que a tua palavra seja pregada, independente da minha situação. E eu poderia criar aqui todo um enredo em cima dessa história e simplesmente pregar em cima desse testemunho, mas eu falei, a tua palavra precisa ser ensinada além das situações. Eu poderia escolher falar para o Du, para o Ju, para qualquer outra pessoa, pregue no meu lugar que eu vou ficar em casa. Esse horário agora das 7 horas é horário de visita de novo, eu poderia estar lá agora visitando o Caio de novo. Mas eu escolhi, eu falei, o meu lugar é lá. Eu preciso continuar. E sabe, às vezes já começa até a me questionar o que faz alguém deixar de estar na casa do Senhor. Meu filho está lá agora e eu podia estar com ele agora. Mas o que faz o nosso coração às vezes não querer estar diante do Senhor e diante da presença dEle em comunhão com os irmãos? E se tem uma coisa especial para nós como igreja é saber que no momento da dor alguém vai estar do teu lado. Agora, se você não estiver conectado, você vai passar sozinho. E se tem uma coisa que a gente não está fazendo esses dias é passar sozinho. Nós não estamos sozinhos. Cada mensagem que eu recebo, e eu lembro da primeira situação que aconteceu ali, depois de 3 dias levando o Caio para o hospital e que internaram ele. Eu lembro que eu estava conversando com o Ju e ele falou assim, me liga a qualquer hora.
E eu lembro da hora, 2h27 da manhã. Quando a Gil começou a falar, eles vão fazer a punção nele. E eu falei, agora o negócio ficou ruim. E eu liguei para o Ju às 2h27 da manhã. E o Ju dorme. E ele falou para mim, pastor, eu estou indo para a tua casa. E a gente ficou aquele dia entre conversa e oração até as 5h30 da manhã. Orando e chorando e dizendo, Deus, a gente não consegue fazer mais nada agora. A gente só tem essa opção agora. E por mais que a gente tivesse dito não a respeito da doença, ela veio. Aquilo abalou, aquilo mexeu e eu falei, não, nós vamos continuar. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não quero só pregar em cima disso, mas eu quero pregar a respeito de a nossa adoração não pode parar, gente. O nosso foco ainda continua sendo Jesus. A minha oração não está só sobre o Caio, mas a minha oração está, Senhor, eu tenho que continuar te amando ainda. Eu te amo mais do que o Caio. A minha vida, ela é rendida ao Senhor muito mais do que qualquer coisa. Então eu vou continuar te amando e a minha adoração não vai parar, a minha adoração não vai parar. E naquele primeiro dia que eu fiz a visita, eu voltei para casa, eu peguei meu violão. E eu falei, eu vou te adorar, Senhor. E foi naquele momento que eu peguei o violão para adorar lá em casa. E a gente cantou a música que o Caio gostava. Tudo entregar, vou me render aos seus pés. Que é a música que ele sempre me pede para tocar em casa. Ele fala, pai, toca Tudo Entrega. Tudo Entrega é o nome da música, gente. Fala, pai, toca Tudo Entrega. E eu toquei essa música, Tudo Entregar. E a gente fez uma chamada de vídeo para Gil. E naquele momento, ele acordou, abriu o olho. E ele falou, me ajuda, mamãe, a me virar. E essa era a única coisa que a gente precisava naquele momento para acreditar, o Senhor está fazendo um milagre. Mas a gente não parou de adorar. A gente não parou de adorar. E eu não adorei para alcançar alguma coisa, eu adorei porque o Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno da minha adoração. Independente se Ele vai estar fazendo o que eu quero ou não, Ele é digno da minha adoração. Independente se o Senhor está fazendo o que você acha que Ele tem que fazer ou não, Ele é digno da sua adoração. E a outra coisa que o Daniel me falou, ele disse assim, cara, não duvide, não questione de Deus, você pode até perguntar a Deus por que o Senhor está fazendo isso, mas ele fala assim, não duvide daquilo que Deus está fazendo. Eu falei, Deus, eu não duvido. O Senhor está fazendo, eu confio no Senhor. E eu sei que eu vou contar o resto do testemunho depois, eu quero parar por aqui. Mas a nossa adoração, ela não pode ser interferida por algo externo. Porque se tem algo que eu fui criado para fazer, sabe para que eu fui criado para fazer? Para adoração. Eu fui criado para adorar o Criador. E quando eu contemplo a face do Criador, eu me torno semelhante a Ele. E quando eu me torno semelhante a Ele, as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo. Então, independente da situação qual nós estamos vivendo, se tem uma coisa que nunca pode parar na nossa vida, é algo chamado adoração. Nunca pode parar. As circunstâncias que estão do lado de fora, as coisas que estão acontecendo na sua vida, com a sua família, eu não sei o que acontece, mas eu sei que a primeira coisa que tentam nos parar é a nossa adoração. Porque você vai murmurar, você vai reclamar, você não vai orar mais, e você vai achar um monte de desculpa para você parar. Mas a gente tem muitas desculpas. Mas o nosso coração precisa se encher de adoração. Sabe por quê? Porque aquele que está sentado no trono, ele não mudou porque a sua situação está mudando. Ele ainda continua sendo digno. Apocalipse 5 ainda continua sendo escrito a mesma coisa. Ele é digno. Ele é santo, é Ele quem tem poder
de abrir os selos, é digno de todas as coisas. Então não muda a situação. A tua situação, por mais difícil que seja, não abala o trono de Deus e não abala aquilo que nós nascemos para fazer, que é a adoração. Não muda. Agora, a gente muda. E a gente precisa alterar essas coisas dentro de nós e falar assim: peraí, algo de errado não está certo. Eu preciso trocar essa coisa. Se a gente ainda está trocando a nossa adoração por causa de circunstâncias, é porque a gente ainda não entendeu e não chegou ainda no lugar do trono da graça de Deus. Porque quando você vê o trono de Deus, quando você chega nesse lugar, os seus olhos agora faz muito mais sentido. Os seus olhos não conseguem olhar para as coisas que estão do lado. É tão belo, é tão grande, é tão digno, é tão santo, é tão poderoso, soberano, sublime, é majestoso, que a situação que está externa não te abala mais. E aí a gente é obrigado a parar nesse lugar de adoração ao Senhor. Porque quando eu começo então a adorar, o foco da minha existência é a adoração, eu começo a me tornar semelhante. E se tem uma ordem para nós como cristãos que a gente não deveria deixar nunca, é a adoração. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Não pare de adorar. Vocês já pararam de adorar? Eu já. Várias vezes. Não pare de adorar. E às vezes você pensa assim: não, se eu parar de adorar e tentar resolver as coisas, é o que vai solucionar. Mas deixa eu te dizer, enquanto você está adorando, o Senhor está trabalhando nas outras coisas. Porque a adoração é o foco do crente. E eu queria mesmo que antes da gente continuar, nós adorássemos um pouco mais. E se eu não precisar pregar, não tem problema, eu não tenho problema de não pregar. Eu queria cantar, cara, eu vou mudar tudo de novo. O que está sentado. Vai aí, vai aí. Vamos declarar isso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. E ao que está sentado e acordei, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelo século do século, ao que está sentado. Você pode fechar seus olhos e cantar isso um pouco. O trono e ao Cordeiro seja a honra, Seja o domínio pelo século do século,
alma anseia por ti. Poderoso Deus, sim, Jesus, tu és poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, Minha alma anseia por ti. sim, Senhor. Poderoso Deus. Poderoso Deus, sim, Senhor. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Sabe, quando a gente vai e pega o contexto do que é um culto, é cultuar ao Senhor. E quando você vem para dentro de uma igreja, você não vem para ser servido, você vem para servir ao Senhor. E você vem para cultuar Ele. Então você não vem com a expectativa de, o que será que eu vou receber hoje nessa noite? O que será que Deus tem para me dar? Mas Senhor, o que eu tenho para te oferecer? O que eu tenho para te dar? Como está o meu coração e a minha adoração ao Senhor? Como eu posso te cultuar? Como eu posso te oferecer melhor? Como eu posso gastar a minha vida te oferecendo a minha adoração? E a gente vem às vezes, muitas vezes para a igreja, Senhor, e eu mais do que ninguém poderia vir hoje para dentro da igreja falando, Senhor, eu tenho uma petição para te fazer. Eu quero que o meu filho saia do hospital. E sabe, o meu coração nessa noite Deus conhece. Eu não vim para essa igreja hoje. Eu não vim pregar nesse lugar hoje para dizer, Senhor, eu quero te pedir algo, eu quero que o Senhor tire meu filho do hospital. O Senhor conhece meu coração. Mas eu vim primeiramente para cultuar ao Senhor e eu dizer, Senhor, você é o primeiro e sempre vai continuar sendo o primeiro da minha vida, sempre vai continuar sendo o primeiro e nada mais será o primeiro no meu coração. Eu vim aqui para declarar, nada mais tem o meu coração do que o Senhor. Há um trono no meu coração e eu coloquei o Senhor e eu disse, Senhor, é para você que eu vou dar o meu coração. A minha adoração, a minha rendição é tua, a minha força é tua, o meu cantar é teu, o meu ajoelhar é teu. E a gente precisa entrar nesse lugar de adoração e dizer, Senhor, eu quero entrar na sala do trono. E a gente precisa como igreja entrar nesse lugar e habitar nesse lugar chamado presença de Deus. Presença de Deus. Aonde os seus olhos começa a ser vislumbrado pelas coisas. Mas sabe o que será que os nossos olhos estão olhando ao redor quando a situação está acontecendo? Quando as coisas não estão bem, para onde você começa a olhar? Para o trono de Deus? Para a soberania de Deus? Ou você começa a olhar para as circunstâncias e dizer, não, veja bem, agora não é momento de adorar, agora é momento de resolver. Não, é momento de adorar. É momento de colocar os nossos olhos em Jesus, fixar os nossos olhos nele, olhar para Ele. E eu falei para Gil, nós estamos vindo numa sequência de mensagens a respeito de oração e andar no Espírito. E eu falei ontem para Jesus, para Gil, mandando mensagem para ela, falei, Gil, vamos organizar aqui as nossas orações. Sobre o que a gente está orando agora a respeito do Caio. E ela falou assim para mim, não importa sobre o que a gente está orando, importa que o foco é Jesus. E nós vamos orar, olhar para Ele. Falou, não importa a situação que ele está agora, importa que nós vamos olhar para Jesus. Eu falei, eu entendi, mas deixa eu só organizar na minha cabeça. Ela falou, foco em Jesus. Então, independente, o nosso foco está nele. O meu coração está nele. A minha adoração é para Ele. A minha vida é para Ele. O meu sacrifício é para Ele. Tudo é para Ele.
E é nesses momentos que a nossa adoração precisa aumentar. E é onde Jesus vai se revelar na tua vida. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia no livro de Atos, capítulo 27, do versículo 9. Hoje a minha mensagem vai ser rápida. Então eu preciso que vocês me ajudem. Atos 27, versículo 9. Amém? Diz assim: havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problema adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, e a maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensavam que conseguiriam chegar lá a salvo. E por isso levantaram a âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente, e o vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado mesmo oposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde com muito custo conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarravam cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte dos equipamentos do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, e escondendo-se o sol e as estrelas até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado os bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de nós perderá a vida. Pois ontem à noite um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenham medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegavam com você. Portanto, tenham bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Eu vou ler até aqui. Animador, né, a história de Paulo. E eu fico pensando como Paulo devia estar fazendo. Sabe aquele lance assim que parece que ele levanta a placa e já dizia assim: cara, eu sabia que isso ia acontecer, vocês não me ouviram. Eu tinha avisado lá no começo que esse negócio ia acontecer, mas vocês não quiseram me escutar. E olha só, lá no comecinho, ele já disse que eles haviam perdido muito tempo. E quando as pessoas começam a perder muito tempo, elas começam a dar oportunidades para que o tempo bom e o tempo oportuno de fazer as coisas fiquem sendo deixados para trás. O texto já começa dizendo assim: nós perdemos muito tempo aqui. A gente já deveria ter saído, a gente já deveria estar fazendo outra coisa. E sabe, tem tantas coisas nesse texto aqui, no capítulo de Atos. No versículo 11 ele continua dizendo assim: mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão, ao proprietário do navio que Paulo.
E a pergunta é, para quem a gente está dando ouvido quando a gente precisa ouvir alguma coisa? Porque o Paulo estava dizendo, ele dizia assim, ó, vocês perderam muito tempo, e eu estou avisando para vocês, esse negócio talvez não dê muito bom. Talvez o negócio não seja o caminho a gente sair agora. Vamos ficar aqui. Tanto que no final ele levanta a placa, ele diz, eu já sabia que esse negócio ia acontecer. Já estava preparado isso. A gente perdeu tempo, mas a gente precisa saber para quem a gente vai dar ouvido. E sabe, naquele momento, quando eu estava no hospital, foi ontem, na sexta-feira, na primeira visita, eu fui falar com a médica e depois eu me arrependi. Porque quando eu fui falar com a médica, o diagnóstico dela e todas as coisas para frente eram ruins e eu saí de lá de dentro da UTI chorando. E eu falei, não vai dar. E foi nessa hora que esse meu amigo me ligou. Ele falou, Tiago, esquece a voz deles. Ouviu uma voz. E continua ouvindo essa voz. E sabe para quem a gente dá ouvido, para quem a gente dá vazão, para quem a gente dá essa esperança de falar o nosso coração? E o texto está dizendo aí, vocês deram mais ouvido para o que o capitão estava falando. O capitão tem a autonomia de dizer como o mar faz, como o mar acontece. Ele tem o conhecimento de como o barco pode, o quanto ele pode suportar. E sabe, o médico sabe de todas as coisas, de tudo que pode ser feito. Mas não é a respeito disso. Tem um homem de Deus que se levanta e está dizendo, não é assim. Então, eu não sei para que você está dando ouvido. Mas o que eu estou te dizendo é dê ouvidos para aquilo que o Senhor já falou. E eu lembro que na conversa com o Ju essa semana, lá em casa, chorando e tal, e ele falou, pastor, eu guardei uma frase tua para sempre. E ele falou assim, uma vez você me disse, se Deus não estiver falando agora, continua com a última que ele falou. Continua com a última voz que ele já te falou. E aquilo que eu falei para o Ju, ele estava me dizendo, ele falou, agora guarda isso para você. Agora faz você esse negócio. Para que a gente está dando ouvido para essas coisas? E sabe, no texto, na sequência do texto, ele vai dizendo assim, os marinheiros pensavam que conseguiriam chegar lá salvo. Ninguém consegue chegar salvo se o Senhor não estiver no barco. Ninguém consegue caminhar se não for pela orientação e pela guia, eu não sei, ser guiado pelo Espírito, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. A gente pode até achar que às vezes as coisas vão acontecer. E aí a sequência do texto diz, mas o tempo mudou de repente. Fala para o irmão que está do lado que, como Israel disse na semana passada, a gente nunca gosta de falar, mas quando a gente está aqui, a gente tem autonomia para dizer. E aí fala aí para o irmão, diz assim, cara, o tempo mudou de repente. O tempo mudou e é de repente que muda, cara. Mas havia um cidadão, cara, que ele era guiado pelo Espírito, ele diz, não vai dar boa. Sabe, as pessoas que são guiadas pelo Espírito, elas não são videntes ou qualquer outra coisa. Mas quem é guiado pelo Espírito, sempre é conduzido pelo Espírito para viver coisas do Espírito. A gente não está aqui para dizer e prever coisas, você vai viver isso. Não, mas o teu Espírito, aquele que é guiado pelo Espírito, aquele que é conduzido pelo Espírito, aquele que vive aquilo que João 3,8 diz, eu não sei de onde o vento vem, para onde ele vai, mas eu sei que todo aquele que é guiado pelo Espírito, todo aquele que é nascido pelo Espírito, é guiado pelo Espírito. Então, eu não estou mudando a mensagem, eu estou pregando a mesma coisa faz 4 semanas, eu acho. A respeito de aprender a ser guiado pelo Espírito e como nós vamos ser conduzidos para esse lugar de ser guiado pelo Espírito. Porque o vento está soprando. E aí, sabe, na sequência, eu vou ponto por ponto desse texto. Na sequência, o texto diz assim: desistiram e deixaram que fossem levados pela tempestade. Cara, imagina Paulo. Desistiram agora? Beleza. Fica tranquilo, agora que o negócio vai começar a pegar preço.
Agora que o negócio vai começar a andar. Vocês queriam ir para um lado? Quebrou o timão do barco e não consegue mais virar. Nós não temos força para lutar contra o vento de Deus. Mas se você se deixar ser conduzido pelo Espírito de Deus, pelo sopro de Deus, pelo vento que nos leva, meu irmão, você vai ser conduzido e guiado pelo Espírito da verdade. E nesse lugar não há mentiras, nesse lugar não há engano, nesse lugar você pode confiar plenamente. Cara, eu sou cheio do Espírito e o Senhor está me guiando para cá. Porque ser conduzido pelo Espírito é algo sobrenatural. A palavra de Deus em Ezequiel vai dizendo que haviam águas que davam nos artelhos, haviam águas que davam nos joelhos, haviam águas que davam pelos lombos, mas existiam águas mais profundas, o qual nós podíamos mergulhar. E eu preguei na nossa igreja uma mensagem há muito tempo atrás, quando a gente ainda estava lá dentro da casa. E eu falei para nós assim, eu disse, vamos aprender a boiar. Porque quando você chegar num lugar onde você não dá mais pé, você tem que aprender a boiar e deixar com que o Espírito te conduza para esse lugar. E é isso que é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É você perder as suas forças, é você desistir do seu jeito, é você compreender que não dá mais do seu jeito. Não tem como você conduzir uma vida no Espírito, porque a vida ela é uma tempestade. E o seu barco não condiz com o tamanho da tempestade que tem. Mas tem um vento que sopra norte, sul, leste, oeste, e ele vai te direcionando para esse lugar. E quando você deixa o Espírito de Deus te conduzir para esse lugar, fique tranquilo. Fique tranquilo, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. E quando as coisas sobrenaturais começam a acontecer dentro da nossa vida, esse texto ele continua dizendo, e ele diz assim, a tripulação então começou a lançar a carga ao mar. Qual é a nossa carga que a gente precisa colocar no mar? E dizer, Senhor, se eu continuar desse jeito, eu vou afundar. Você tem coragem, porque talvez as cargas daquele navio eram coisas que eles precisariam, suprimentos, alimento, coisas reais que eles precisavam. Mas ele diz, olha, para não naufragar, para não quebrar tudo, para que a gente possa sobreviver, é necessário que a gente lance as cargas para o mar. São tantas cargas que a gente consegue carregar. Mas tem uma coisa que o Senhor nos ensina, que o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Eu não preciso carregar essas coisas. Se o Espírito está me ensinando a ser conduzido a caminhar no Espírito, eu não preciso dessas cargas. E às vezes você fala, não, mas pastor, você não sabe, isso aqui é muito necessário. Não, não é. Isso não é necessário para a sua caminhada. Não, mas isso aqui é, não, isso aqui não é necessário. Uma coisa só é necessária: estar com Jesus, caminhar com o Espírito. Isso é necessário. Isso é suficiente para você conseguir chegar até o final da viagem. Porque nós estamos dentro desse lugar. Então, a gente precisa ter coragem e dizer para o Senhor, Deus, eu quero andar no Espírito. E Deus diz, mas para você andar no Espírito é necessário que você largue essas coisas. Eu não sei quais são suas coisas, mas de uma coisa eu tenho certeza, é necessário que abandone essas coisas. Jogue no mar. Lance fora essas coisas. Lance fora seu estilo de vida. Lance fora suas preocupações. Lance fora tudo aquilo que está atrapalhando para te conduzir para esse lugar da vida do Espírito. Eu tenho dificuldade de ouvir a voz de Deus. Você tem dificuldade porque você ouve muita coisa. E quem está ouvindo muita coisa não está ouvindo nada. Desliga um pouco de todas as coisas e fala, Deus, eu quero te ouvir agora. Porque quando a gente decide ouvir o Senhor, muita coisa da nossa caminhada não vai ser desperdiçada e ser quebrada.
Porque quando Paulo retoma lá no começo, ele diz: eu sabia que essas coisas iam acontecer. A gente perdeu muita coisa. Que talvez se tivesse ouvido um homem de Deus, ao invés de ouvir o capitão do barco, alguém guiado pelo Espírito é muito melhor do que um especialista. O Senhor está procurando aqueles que são guiados pelo Espírito, não aquele que é especialista em alguma coisa. Ele está procurando homens e mulheres que são especialistas em ouvir a voz de Deus. E isso é caminhar no Espírito. É você saber: Senhor, o Senhor disse que eu tenho que dar esse passo, então eu vou dar esse passo. O Senhor disse que eu tenho que ter coragem para caminhar nessa direção, eu vou caminhar nessa direção. Deus, mas eu não sou especialista nisso. Mas não tem problema, porque é o Senhor quem está falando. E quando Ele diz, a palavra dEle é uma plataforma para a gente pisar. Então, para quem a gente está dando ouvido, é o que vai conduzir o seu próximo passo. E é lá que você vai saber se tudo vai ser perdido ou tudo vai ser ganho. O Senhor não está procurando especialistas. O Senhor está procurando filhos que ouvem a voz do Espírito. Ele está procurando esses corações. Então lance as suas cargas, o seu jeito, a sua maneira, e coloque a sua esperança nele. Sabe a sequência do texto que a gente leu? Ele diz assim: até que perdemos todas as esperanças. Perdemos todas as nossas esperanças. O desespero bateu naquele lugar, os caras. E sabe quando foi que eles perderam as esperanças? Sabe quem foi que se levantou? O homem de Deus. O homem que era guiado pelo Espírito. Porque no meio da confusão, tinha um homem, provavelmente em algum lugar separado, chamado Paulo. Estava orando. Homens guiados pelo Espírito de Deus não fazem outra coisa a não ser orar. Homens cheios do Espírito de Deus não fazem outra coisa a não ser orar. Então, na hora que o povo diz: perdemos a esperança, agora já era, nós vamos morrer, está certo disso. Aí vem Paulo lá: fica tranquilo, eu avisei vocês que isso ia acontecer, mas do mesmo jeito que de repente começou esse furacão, do mesmo jeito que essa tempestade se armou, e eu sabia que isso ia acontecer, que foi de repente, mas do mesmo jeito que isso aconteceu, eu estava orando, e um anjo do Senhor veio até mim e disse: Paulo, fique tranquilo, vocês vão perder, mas ninguém vai morrer nesse lugar. Eu quero ser um homem de Deus, guiado pelo Espírito, a ponto de poder dizer: ei, meu irmão, fica tranquilo na situação, o Senhor já me disse que vai acontecer. Sabe, homens cheios do Espírito Santo de Deus são conduzidos pelo Espírito e têm a revelação daquilo que o Pai está fazendo. Eu quero ter a revelação daquilo que Jesus está fazendo agora. Pode ser que essa igreja esteja passando por uma turbulência, mas eu quero ter uma voz de alguém que entrou num quarto para orar e disse assim: o anjo do Senhor falou comigo e ele disse, conduziu-me em oração e me disse: ninguém vai morrer. Sabe, essas coisas a gente precisa encontrar nesse lugar secreto com Jesus, com o Espírito Santo de Deus. Aonde você está no barco quando ele está turbulento? Você está lá do lado de fora tentando resolver alguma situação, ou você está lá dentro orando para ser guiado pelo Espírito e dizendo: como que nós vamos fazer essa situação? Porque andar no Espírito não é só coisas boas. A gente vai curar, a gente vai expulsar demônio, a gente vai falar em línguas, a gente vai fazer tudo isso, mas é no meio de toda essa situação aonde o barco às vezes fica confuso, e é nesse lugar que o Senhor vai provar. Eu quero saber para onde você vai agora, se você é realmente guiado pelo Espírito. É nesse lugar de condução do Espírito que Ele te leva. Para qual lugar você vai? Para o fundo do barco orar ou para o desespero? Quem você é? Aquele que precisa ouvir uma voz ou uma voz do Espírito para esse tempo? Eu quero ser uma voz para essa geração. E sabe, se tem uma coisa que a gente estava orando pelo Caio, todo mundo aqui que conhece o Caio sabe que desde 1 ano de idade o menino fala, e fala muito, muito. Se tem uma coisa que o Caio Felipe faz, é falar, gente.
Fala. Eu falei para Gil que eu nunca mais vou pedir para ele ficar quieto. Eu falo às vezes para ele, Caio, dá um tempinho pro papai, cara, não estou entendendo mais nada que você está falando. Ele fala. Mas profeticamente eu comecei a orar pelo Caio. Eu disse, o Senhor, nada vai calar a voz desse menino. Nada vai calar a voz do Caio, porque ele vai pregar entre as nações. Falei, a voz dele não vai ser calada. A voz dele não vai ser calada. Agora, quem você quer ser diante dessa situação? Eu quero ser um homem cheio do Espírito. Eu quero ser um homem cheio do Espírito e ser conduzido. Nem que seja para depois levantar a plaquinha e falar, eu já sabia. Não para ofender o irmão que não estava sendo cheio do Espírito e não estava acreditando. Mas para dizer, ei, mas eu já sabia. Mas deixa eu te dizer, eu tenho a solução agora também. Eu não quero só te apontar que você não ouviu Deus. Eu quero te ajudar agora a confiar junto comigo que o Deus que eu sirvo falou. E vai acontecer. O Espírito de Deus quer nos ensinar a viver nesse lugar. Porque a vida no Espírito é assim. É às vezes você saber de coisas que só aqueles que são íntimos de Jesus sabem. Alguns meses atrás, eu estava na minha casa orando. E por um estralo Deus falou assim, eu vou te peneirar. E eu falei, não, Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de você mesmo, não faça isso comigo. Porque no texto onde Jesus fala, Pedro, o diabo está querendo te peneirar, mas fica tranquilo, eu estou orando por você. Mas mesmo assim você treme na base. E naquele momento, enquanto eu estava orando, veio, eu vou te peneirar. Já comecei a orar pelos meus filhos, já comecei a orar pela Gil, comecei a orar pela minha vida, pela família. Eu falei, Jesus, eu agora não tenho mais para onde ir. Se o Senhor disse, está dito. E agora já era. Eu entreguei minha vida para viver para isso, agora eu não posso dar o passo atrás, eu não tenho como voltar. Eu aprendi a andar no Espírito e eu vou andar no Espírito nessa verdade também. Dizer que a gente não teme é mentira, gente. Você acha que a gente é pastor? Porque você conhece. Não, a gente teme mesmo. E sabe, quando o Caio foi para o hospital para internar, Deus falou, eu estou começando. E aí, na sexta-feira pela manhã, o meu vizinho me mandou uma mensagem. Ele mandou no nosso grupo do condomínio. E adivinha o que estava escrito? O texto. Jesus disse para Pedro que vai peneirar ele. E aí depois eu fui falar com o meu vizinho e ele falou, Tiago, eu não te mandei no particular, eu não tive coragem de te mandar. Mas o Espírito Santo, ele é crente também, o Espírito Santo estava me incomodando o dia inteiro que eu precisava mandar essa mensagem, era para você. E eu curti na hora que ele mandou no condomínio. E eu falei, cara, era para mim. Eu sei o que Deus está fazendo. E ele não sabia da situação. Eu falei, a situação é essa que está acontecendo agora. E Deus já tinha falado comigo que Ele iria fazer isso. Eu levantei a plaquinha, eu já sabia. Porque alguém que é guiado pelo Espírito, independente da situação, você vai continuar sendo guiado pelo Espírito. E quem anda com o Espírito Santo não anda confundido, não anda a partir da revelação, mas anda a partir da revelação daquilo pelo qual nós somos guiados. Eu não sou confundido. Por mais que às vezes eu tente repreender uma palavra como essa, eu digo, isso não é de Deus. Mas o Espírito confirma no meu espírito, ele diz, sou eu que estou falando. Então, homens de Deus que vão amadurecendo no caminhar com o Espírito, eles começam a mudar de nível. Antes você orava e você ouvia de Deus que você precisava abraçar alguém. Antes você orava e o Espírito te conduzia, sei lá, a dar uma oferta para alguém.
Depois o Espírito começa a falar com você e você começa a amadurecer a sua vida no Espírito. Ele começa a te pedir coisas ainda maiores. E ele fala assim: você quer mesmo ser conduzido pelo Espírito? Você quer mesmo amadurecer a sua fé? Você quer mesmo continuar sendo guiado pelo Espírito? E eu me lembro do Otávio, logo que ele chegou na nossa igreja. E eu falei: cara, aprenda a ser guiado pelo Espírito. E eu lembro daquele dia, cara, você chegando, dizendo que entrou no supermercado e disse assim: eu senti do Espírito que eu precisava comprar um café e te dar. Eu falei: você errou por pouco, porque eu não tomo café. Mas a Gil acabou de me mandar mensagem dizendo que eu tinha que comprar café. Eu falei: glória a Deus pela sua vida. E aí você começa a ser guiado pelo Espírito e ouvindo coisas simples, cara. Compre um café. Mas na condução e no amadurecimento da sua fé, o Senhor vai te levando e te conduzindo para estágios que são ainda maiores. E você vai aprendendo, e você vai aprendendo. E aquilo vai doendo em você. Se você está muito confortável, meu irmão, se você está sossegado, e se a tribulação não é a respeito de crescimento, se for uma tribulação ou outra, nós oramos para expulsar. Mas se não for uma tribulação que está te fazendo crescer, se você está confortável em tudo que você está vivendo, se você não vive mais na condução do Espírito, você não ouve mais nada, eu quero orar com você também. Eu quero falar: Deus, vem aqui e faz uma coisa aqui, para ver se o Senhor não começa a ter uma voz de novo. Então eu não sou confundido, mas eu ando a partir da revelação do Espírito. E a vida no Espírito te conduz a uma paz que excede todo entendimento. A vida no Espírito te conduz a uma paz que excede todo entendimento. A vida no Espírito nos prepara para andar em lugares mais altos, e lugares mais altos demandam, às vezes, das nossas experiências com Deus. Lugares mais altos vão te levar a viver coisas mais altas. Você quer continuar só nesse estágio de viver no Espírito? De vir na igreja e ir embora? Você já teve uma convicção a respeito do seu chamado? Eu sei que não é para todo mundo. Todo mundo tem um chamado para servir alguma coisa. Mas quem já entendeu que precisa ter um chamado e fala assim: cara, eu tenho um chamado de Deus na minha vida? Você se lascou. Entendeu? É a palavra mais motivacional que eu posso te dar. Porque o Senhor vai te experimentar. O Senhor vai te tocar. O Espírito vai te conduzir. Ele vai se manifestar em você. Vai ter graça de Deus. Vai ter muita graça de Deus. Vai ter muita misericórdia de Deus. Vai ter. Senão você não consegue. Mas sabe, Ele vai te conduzir para experiências. Ele vai te conduzir para lugares que você fala assim: caramba, aqui eu não vou ter condição. E deixa eu te dizer, não tem condição. Não tem condição se você não viver com o Espírito. Mas você não vai ser confundido. Você vai andar numa revelação sobrenatural. Porque aqueles que estão olhando e andando no Espírito não estão andando confundidos, nem nesse tempo e nem para o tempo que há de vir. Porque sempre que você estiver andando no Espírito, o Senhor sempre vai deixar uma sobrinha assim, ó, para dizer: é por esse caminho aqui que você precisa trilhar, meu filho. E às vezes é só uma pontinha, gente. É só uma pontinha, só para te dar coragem de você continuar andando no Espírito. Quem está vendo a pontinha? É só uma pontinha, cara. Você não precisa de mais nada, não. Você só precisa acreditar que é isso aí. Hoje eu sei que eu estou falando com pessoas que estão vendo apenas uma ponta. Deixa eu dizer, no meio dessa ponta, nessa pequeno negócio, é uma pista para o lugar onde você deve ir e ser conduzido pelo Espírito de Deus. O Senhor não te deixa desamparado. O Senhor não te deixa sozinho. Ele fala: meu filho, vem cá, quer andar no Espírito? Beleza.
Você não sabe ouvir minha voz? Por enquanto eu vou te mostrar uma ponta para o lugar para onde você precisa ir. E aí você, enquanto vai caminhando em direção desse lugar, o Espírito vai te conduzindo e vai te ensinando no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Ele tem muita graça com a gente. Ele tem muita misericórdia. Ele fala, cara, você não vai conseguir. Você acha que por que Deus não mostrou para Moisés a situação que ele iria passar? Por que Ele não mostra, cara? Porque Ele sabe que se mostrar, você não vai ter coragem de ir. Então Ele mostra só um pedacinho. Vem aqui, ó. Olha que bonitinha essa comidinha para você comer. Come aqui um pouquinho. E aí de repente você é pescado. Aí você fala, agora não tem mais volta. Agora só tem um caminho. É seguir esse trilho. E é por isso que eu falo, cara, alguém que entendeu a graça de Deus e vive no Espírito, não tem como ser extravagante, não tem como as situações que são externas te atrapalharem num momento de adoração. Porque você fala, cara, há tanta graça de Deus, há tanto cuidado de Deus nisso tudo aqui que eu não consigo entender como eu não posso ser grato por Ele. Então a vida no Espírito, ela tem dessas coisas. Andar no Espírito também não é andar cego, é andar diante daquilo que é mais real do que a nossa própria vida. Às vezes você pensa, cara, mas eu vou andar por coisas que eu nem estou vendo. Eu prefiro andar por coisas que eu não estou vendo do que pelas coisas que eu estou vendo. Eu prefiro andar com a palavra que o Senhor colocou, que eu não vi, do que com aquilo que os meus olhos estão vendo. Então, nesse momento, você precisa aguçar o seu espírito. E aí, Romanos 5, 3 até o 6, eu vou ler aqui. Ele diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz o caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E a esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Quer seguir nesse caminho de ser guiado pelo Espírito? A trilha deste caminho é provação, que produz perseverança, que produz o caráter aprovado. Ninguém. Você pode ser o cara que vai sentar para o resto da vida na igreja, vir no culto só, mas ninguém vai servir ao Senhor, quer seja sentado ou sendo um ministro ou qualquer outra coisa. Ninguém vai deixar de experimentar essas coisas. Experimentado na perseverança para produzir um caráter aprovado. Ninguém que quer andar no Espírito não vai passar por isso daqui. Você quer andar no Espírito? Eu não quero só andar no Espírito para ser aprovado, para ser cheio, para dizer, nossa, como a gente faz. Mas sabe, o meu principal foco em andar no Espírito é saber que o Espírito me conduz a conhecer a Cristo. Lembram quando o Ribinha falava, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo aponta para Jesus. Eu ser cheio do Espírito não é só para orar e curar o enfermo. Não é só para eu saber qual é o próximo passo. É para apontar para Cristo. Porque pelo Espírito de Deus eu tenho livre acesso a me conectar com Jesus e conhecer o Cristo. E conhecendo Cristo, a Bíblia diz que aquele que conhece o Filho conhece o Pai. Então, ser cheio do Espírito e ser guiado pelo Espírito de Deus te dá uma finalidade: conhecer a Cristo. E essa deve ser a finalidade da nossa vida. Conhecer a Cristo. Conhecer aquele que te criou. A centralidade do que nós precisamos nunca vai mudar. O nosso foco sempre vai ser conhecer a Cristo. E sabe como você vai conhecer a Cristo? A gente volta para o começo da mensagem, não parando de adorar.
Eu não posso parar de adorar. Eu não posso parar de adorar. Eu não posso parar de adorar. Eu não posso parar de adorar. Eu não posso parar de adorar. A minha adoração tem que subir como aroma suave ao Senhor. E aí o texto de Romanos 12, se puder abrir para mim aí, Romanos 12, versículo 1 e 2. Ele vai dizer o qual é o estilo do qual nós conseguimos adorar ao Senhor e qual é o modelo de como a gente consegue fazer essas coisas. Ele vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Não é sacrifício morto, meu irmão. Você tem vida? É sacrifício vivo. Vivo, é você mesmo. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme a sua mente pela renovação. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não pare de adorar. Não pare de ser um sacrifício vivo. Não pare de engrandecer e de dizer que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não pare de ouvir a voz de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. E ao ser guiado pelo Espírito Santo, você vai conhecer a Cristo. E conhecendo a Cristo, você vai conhecer o Pai. O nosso foco ainda continua o mesmo. Andar no Espírito para buscar a Cristo. Andar no Espírito te dá consciência de que não há nada maior do que Jesus. Andar no Espírito te dá consciência de que não há nada maior do que Jesus. Nada, nenhuma situação externa é maior do que o Cristo. A minha adoração não pode ser em favor de alguma coisa e usar esse meio para adorar ao Senhor. A minha adoração é sempre focada nele, porque Ele é o maior. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é o suficiente. Então eu queria terminar essa mensagem dizendo para vocês: ser guiado pelo Espírito de Deus é você dizer: eu quero ser guiado pelo Espírito porque eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E se você quer junto comigo conhecer a Cristo, fique de pé, nós vamos orar a respeito disso. Não há outro que vai te conduzir a ser aprovado pelo Senhor. Não há outro que vai te experimentar e você vai viver. Lembre, Deus não está procurando homens especialistas. Deus está procurando homens cheios do Espírito. Ser cheio do Espírito é a melhor coisa que você pode fazer. Então, feche seus olhos nesse momento. Comece a clamar pelo Espírito de Deus e fala: Jesus, Senhor, o Senhor sabe como eu tenho sido conduzido nesses dias. Eu quero orar por aqueles que têm um chamado do Senhor. Aqueles que precisam sim dizer: Senhor, eu preciso então entrar nesse lugar de maturidade. Eu preciso aumentar o nível. Eu estou entendendo que eu preciso desse lugar. Eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui e fale assim: cara, não sei ser conduzido pelo Espírito. Talvez eu seja o cara do barco que se desesperou, mas eu quero ainda ser aquele homem e aquela mulher que vai estar lá ajoelhado dizendo: ei, fica tranquilo, eu já sabia disso tudo. O Espírito de Deus falou comigo e me conduziu para esse lugar. Se você é uma dessas pessoas, eu queria que você viesse aqui na frente. Eu quero que você perca o medo de dizer: Senhor, agora eu me entrego diante do Senhor e eu vou me render diante disso. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que o Espírito vai te conduzir, mas tenha plena convicção de que Ele está te guiando. Ele está te conduzindo. Tem que ter coragem para ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque nem sempre vai ser bom, mas em todo momento o Senhor vai estar lá. Ser guiado pelo Espírito de Deus é o melhor do que você pode fazer.
Jesus, nós estamos aqui, Pai, dizendo que nós nos rendemos ao Senhor e à Tua soberania. Mais do que tudo, Jesus, aqui tem jovens, adultos, adolescentes dizendo: Senhor, a Tua soberania é maior, a Tua palavra é maior, Jesus. A condução do Teu Espírito, Jesus. Jesus, Paulo sabia, o Senhor o falou, o Senhor o alertou, dizendo: olha, a viagem não vai ser tão fácil, vai ter alguns percalços no meio do caminho, Deus. E eu oro agora por esses irmãos que são como Paulo, que sabem agora que talvez a condução da viagem não seja da mais tranquila, mas eles ainda assim estão rendidos ao Senhor e ao Teu Espírito. Então eu te peço, Jesus, conduza agora, Pai, com uma palavra de confirmação agora, com uma palavra agora, Jesus do céu, em nome de Jesus, Deus, eu te peço que o espírito deles agora seja aguçado, Pai, que o espírito deles agora, Jesus, esteja sensível para ouvir, e não só ouvir, Senhor, mas obedecer o Teu comando agora. Jesus, aqueles que precisam se render ao Senhor nessa noite ainda, se rendam totalmente. Se rendam totalmente. Vamos, o Senhor está te chamando, meu irmão. Há uma condução do Espírito nesse lugar para você. Há uma condução do Espírito, há uma condução. Deixa eu te dizer, o leme quebrou, o barco quebrou. Só há um jeito agora, você entrar no mar e saber que o Senhor vai te levar até o destino. Sabe o que acontece no final desse texto de Atos 27? Ele diz assim: você chegou até aqui, Paulo, você conduziu esse povo, e eu disse que ninguém morreria, porque você tinha uma palavra diante de César para falar. Eu quero declarar sobre a vida de vocês que estão se rendendo ao Espírito: vocês têm uma palavra para falar, vocês têm uma palavra para dizer, vocês têm uma palavra, vocês têm uma palavra, vocês têm uma palavra. O Senhor não está te conduzindo aqui em vão. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra. Comece a buscar do Senhor agora a palavra que vai conduzir a tua vida e vai te dar um norte. Que mesmo que o barco quebre, mesmo que as pessoas ao seu redor comecem a tomar decisões erradas, você vai dizer: eu vou tomar decisões corretas, porque é o Espírito que está me conduzindo. É o Espírito que está me conduzindo. Então seja guiado pelo Espírito. Seja tomado pelo Espírito Santo de Deus. Comece a manifestar o Espírito agora dentro de você. O Senhor vai colocar palavras que ao entrar vão ser doces, mas depois que entrarem dentro de você, como diz a palavra, vai ser amarga, porque há um poder nisso. Que Ele apareça, eu me constranja com a Tua glória e todo Teu amor. O caminho pode ter sido desastroso até agora, meu irmão. O caminho pode ter sido difícil até agora, mas vai ser conduzido. Vai ser conduzido pelo Espírito. Vai ser conduzido pelo Espírito. Eu me constranjo Fogo, fogo, fogo de Deus sobre vocês. Fogo sobre a boca, como o Senhor tocou em Isaías, com fogo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vocês serão tocados com brasas vivas. Uma palavra, Jesus, sobre essa geração, Pai. O Senhor está comissionando pessoas. O Senhor está comissionando. Eu quero te dizer, não tenha medo. Se você precisa
Dizer, pastor, eu ainda não estou no âmbito de ser comissionado, mas eu queria só me render ao Senhor. Se renda a Ele só. Se renda a Ele só. Você que ficou aí sentado, você não está fora dessa palavra. Só faça uma escolha de amar ao Senhor. Só faça uma escolha de amar ao Senhor. O Senhor está comissionando, o Senhor está separando. E quando o Senhor separa, o Senhor vai levantar vocês como um farol. Onde vocês estiverem, na faculdade, no trabalho, no estágio, na escola, dentro da família, há um farol, há um farol, há um farol. Deixa eu dizer para vocês, existe graça do Senhor sendo estendida para vocês hoje. A graça de Deus está sendo estendida. A graça de Deus e a misericórdia do Senhor, em nenhum coração contrito e quebrantado o Senhor rejeitará. E que te andalaba que andaraba. Re que tayaba sori andalaba que asto andaraba. Se vamos andar em experiências, provações e aprovações. Experiências, provações e aprovações. E da catayaba sori andalaba que asto andaraba. E da que soi andaraba que asto andaraba que asto andaraba. Filho do homem é Deus. O Senhor está fazendo algo incomparável. Filho do homem é Deus. Incomparável. Filho do homem é Deus. Ele é incomparável para te conduzir para esse lugar. Vamos terminar assim. Incomparável, Filho. Ninguém que se achega ao Rei dos Reis consegue suportar sua glória. Incomparável, Filho do homem é Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Sabe, meu irmão, eu nunca mais fui o mesmo quando eu deixei o Espírito me conduzir. Nunca mais, eu declaro sobre a sua vida e sobre a sua casa, nunca mais você será o mesmo. 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 Nunca mais. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais será o mesmo, irmão. Nunca mais, cara, nunca mais. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, cara. Você viu o Senhor, você contemplou o Senhor. Não tem mais como voltar para trás agora, cara. Não tem mais. Eu nunca Só há um trilho, mais uma ponta que serei o Ele está te conduzindo. mesmo. Olha pra cá. Vai. Eu nunca mais serei o mesmo. Vai, encontra a ponta que Ele está te conduzindo. Eu nunca cara. Olha pra mais serei o mesmo. Nunca mais serei. Nunca mais, uma vez que eu vi o Rei. Eu nunca mais
vamos, fale para o Senhor: Deus, eu não quero ser especialista, eu quero ser cheio do Espírito. Eu não quero ser especialista, eu quero ser cheio do Espírito. O conhecimento que eu posso aprender não é suficiente para me conduzir nesse barco. O que eu posso aprender não é suficiente para conduzir esse barco até onde o Senhor quer me levar. O meu conhecimento não é suficiente. Se o teu Espírito não me conduzir, eu não vou chegar, Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo. Lance sobre ele toda a sua força ainda que você pensa que você tinha. Você não tem força mais. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Não é por força e nem por violência. O Senhor está te destruindo por dentro hoje. Eu nunca mais serei o mesmo. Você achou que conseguiria fazer alguma coisa, mas não deu. Você tentou até agora conduzir esse barco. Não vai dar, não vai dar. Eu nunca mais serei o mesmo. Vamos. Eu nunca mais serei o mesmo. Não seremos os mesmos. Não, fale para o Senhor. Eu nunca mais mesmo. Vamos. Eu nunca mais. Eu não serei. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Ah, Jesus, nós não vamos mais resistir, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Lance todas as cargas agora. Lance todas as cargas ao mar. Lance ao mar toda a sua carga. Todo peso extra, começa a colocar agora. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. É, Jesus. Eu nunca mais serei o mesmo. Há cargas ainda que precisam ser lançadas ao mar. Há cargas ainda que precisam ser lançadas ao mar ainda. Há pecados que precisam ser renunciados, que estão pesando a caminhada. Há pecados que ainda estão pesando a sua caminhada. Não, os seus olhos viram o Senhor, viram o Rei e nunca mais estão sendo o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Isso não é só uma canção, isso não é repetição de uma frase. Eu nunca mais. Isso é expansão do que o Senhor está fazendo com você. É a expansão do que o Senhor está fazendo com você. Ele está te levando a um outro nível. Ele está te levando a outro nível. E nesse outro nível, você não pode mais ser como é agora. Não dá. Você vai precisar mudar as suas atitudes. Enche, Jesus, o teu povo com o Espírito, não por força e nem por violência. Serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Incomparável. Cristo incomparável, o Cristo incomparável, incomparável, Filho do
o que o Senhor está fazendo. Incomparável. Eu quero orar para que o Senhor te dê algo que não vai ser só para esse momento, mas vai ser até o fim. Até o fim você vai continuar cantando essa música, dizendo: incomparável é o Senhor. No momento que o barco estiver balançando, no momento que você estiver, aonde você estiver, você vai lembrar: eu não sou mais o mesmo. Os meus olhos viram o Rei, e eu nunca mais vou ser o mesmo. Você pode estar passando num momento agora que você não consegue olhar essas coisas, mas eu posso te dizer: você já não é mais o mesmo. Aqueles que viram o Senhor nunca mais foram os mesmos. Obrigado, Jesus, porque eu nunca mais fui o mesmo. Você pode agradecer a Jesus por nunca mais ser o mesmo. Que o Senhor estenda a graça em nome de Jesus.